Boa tarde, e parece que está virando rotina. Mais duas explosões, ou melhor, mais dois incêndios causados por vazamento de petróleo dessa vez e novamente de gás, em dois locais diferentes do Irã. Antes, contudo, uma informação aos amigos do canal. Nós temos um canal chamado... O canal é da dona Lucimar, minha querida esposa. Brasil Agora. Temos 4.500 inscritos. Bem, a existência do Brasil Agora é uma espécie de salvaguarda. Se caso um dia formos eliminados aqui deste canal, dona Lucimar tem lá um canal para contratar os serviços do seu marido, Alexandre Belei. Então... aconselho você que gosta do canal, vá lá, se inscreva no Brasil Agora. Assim, se nós formos fechados aqui, aquela porta continuará aberta. Quem sabe? É uma alternativa. É o gatilho 2, por assim dizer. E temos também o canal Manual da Filosofia, Professor Belei. Lá, os cursos de filosofia, de introdução à filosofia, cursos básicos de introdução para quem não tem nenhum fundamento, nenhum conhecimento do troço, mas gosta do negócio, e também para aqueles que já têm algum conhecimento, mas querem rever conceitos, se aprofundar em conceitos. Manual da Filosofia, Professor Belei, os dois canais no YouTube, Brasil Agora e Manual da Filosofia. O Manual da Filosofia tem os cursos, como disse, organizados, mas também um pouco de história. Nós estamos tratando atualmente da questão da revolução globalista. Essa semana prometo colocar mais uma ou duas aulas lá no estilo live. Então, se você não conhece, conheça, inscreva-se e deixe o seu joinha. Peço também o seu joinha aqui para o canal Professor Belei, o nosso canal de notícias internacionais. Muito bem. Notícias internacionais é o que não faltam. A Polônia, por exemplo, está em festa. Andrzej Duda ganhou, com uma margem pequena, mas ganhou. E o povo está reunido em Varsóvia, ocupando as praças e ruas de Varsóvia e cantando Aleluia, Aleluia. Que Deus abençoe Andrzej Duda e São João Paulo II, rogue por ele, porque a Polônia, mais do que nunca, estabelece-se como uma resistência, uma autêntica resistência cristã numa Europa carcomida pelo paganismo e outras cositas más. Que Deus abençoe a Polônia, que Deus abençoe Andrzej Duda. Muito bem. Tá virando rotina, tá virando brincadeira esse negócio. Mais duas explosões no Irã. Ontem, o Jerusalém Post noticiou um incêndio que teria ocorrido numa instalação pertencente à companhia petroquímica Shahid Tondgoyan, no sudeste do Irã. Mas foi rapidamente contido, o fogo foi rapidamente contido, informou ao Jerusalém Post a agência de notícias oficial IRNA. Isso foi ontem, domingo, citando uma autoridade local. O Jerusalém Post disse que o incêndio foi causado por um vazamento de petróleo, dessa vez vazamento de petróleo, mas não causou vítimas ou danos financeiros, disse Mosen Bayram Van, o governador do condado de Mashhad. O meu iraniano, o meu persa não anda muito bem, então desculpem a pronúncia. Isso informou a IRNA também. Hoje, novamente as coisas esquentaram. Vocês estão vendo aqui a imagem, Jerusalém Post, de uma petroquímica, a petroquímica de Mashhad, na província de Khuzestan, no Irã. Ela
também incendiou, ou teve um incêndio, um foco de incêndio. Aqui vocês estão vendo a região onde se localiza a tal usina, mais para o norte do Irã. Essa aqui é a província de Razavi. Pois é, teorias para o tal incêndio, já vou falar das teorias, mas sobre o incêndio propriamente, houve uma explosão seguida de incêndio. A matéria diz no Jerusalém Post também que foi relatada a explosão numa planta hoje, numa planta de condensação de gás na zona industrial de Kavian Farimã, na província de Razavi Khorasan, leste do Irã, na segunda-feira, segundo a mídia iraniana. O incidente começou com um incêndio em 8 dos tanques de gás da fábrica que levaram a uma explosão. Os bombeiros impediram que o fogo causasse novas explosões, de acordo com a agência iraniana de notícias do trabalho, ILNA. A explosão, causou grandes danos à empresa e também a uma companhia vizinha de petróleo, mas não deixou vítimas, de acordo com o chefe dos bombeiros local, informou a ILNA. A causa do incêndio está sob investigação. A Guarda Revolucionária do Irã e a polícia iraniana estavam já no local logo após o incidente. A explosão, termina dizendo o Jerusalém Post, é a mais recente de uma série de explosões seguidas de incêndio em infraestruturas, indústrias e instalações nucleares em todo o Irã. As autoridades iranianas referiram-se a alguns casos, a acidentes ou incidentes em alguns casos, porém nem todos. Em alguns outros casos, autoridades iranianas consideram, sim, já trabalham com a hipótese de que houve jogo sujo. Pois é. Teorias, o que está de fato acontecendo no Irã? Teorias não faltam. Uma delas, por exemplo, os globalistas que querem colocar os Estados Unidos numa guerra estão fazendo ataques de falsa bandeira, ou seja, instigando iranianos descontentes com o regime a boicotarem o regime, boicotarem o governo, causando prejuízo às suas estatais, às suas empresas. Qual o argumento para isso? Depósito em conta corrente, ou melhor dizendo, depósito em conta corrente não, carteiras de criptomoeda em nome dos sabotadores. Isso é uma hipótese, não muito provável, mas dentro das condições, hoje, o próprio Irã trabalha com várias possibilidades. Outra possibilidade, que Israel esteja usando do mesmo argumento que o Irã usou no começo do ano passado. Se vocês estão lembrados, eu dei essa notícia aqui, o regime iraniano oferecia uma bela quantia em dinheiro para a família daquele que se propusesse a morrer como mártir na luta contra Israel. O sujeito deixando-se colocar um colete de bomba, entrando em Israel, explodindo um monte de pessoas ao seu lado, faria com que sua família tivesse uma vida boa pelos próximos, sabe-se lá quantos anos. Isso foi noticiado, eu trouxe aqui no canal há mais de um ano já, e quem sabe hoje esse mesmo artifício pode estar sendo usado também por parte de Israel, mas isso são só hipóteses que surgiram nas redes sociais. A mais provável de todas elas, contudo, é a velha e boa organização
de serviços de inteligência usando equipamentos de última geração de espionagem cibernética, tendo que provavelmente instalarem-se em vários locais do Irã, estabelecendo uma rede de ligação, ou seja, agentes de espionagem, agentes de serviços secretos infiltrados no Irã já há muitos anos e operando agora sob comando de uma ou outra grande nação que não quer ver o Irã chegar à conquista de sua bomba nuclear. Essa é uma hipótese bastante considerada, tendo em vista a explosão na instalação nuclear de Natanz na semana passada. Foi algo bastante poderoso. Muita gente tem perguntado como foi possível uma explosão subterrânea, já que a usina tem vários andares subterrâneos de profundidade. Pois bem, aí é serviço para profissional. Uma das hipóteses é que uma bomba foi lançada por um avião ou um drone, uma bomba de grande perfuração. Não poderia ser provavelmente por um drone, mas por um caça, certamente. E aí colocaria em dúvida, em risco, todo o serviço de defesa iraniano. Vamos fazer uma baldeação, só um minutinho. Pois bem, são hipóteses. O fato concreto é que as coisas esquentaram bastante. Ontem, muita gente comentou aqui no vídeo da manhã, eu relatei um fato ocorrido, dois fatos ocorridos quase que ao mesmo tempo. A explosão dentro de um navio americano estacionado num porto de San Diego, no porto de San Diego, na Califórnia, e ao mesmo tempo no Iraque o ataque a um comboio norte-americano, quase que simultâneo. É evidente que é uma ação organizada, a coincidência nesse caso é muito grande, é mais fácil acreditar nos números da Mega Sena do que dois ataques simultâneos a alvos americanos em lugares muito distantes coincidirem no tempo. É muito provável que foi sim um ataque coordenado. Nos Estados Unidos, esse ataque contaria, claro, com gente do Irã infiltrada lá nas forças, na Marinha, por exemplo, o mais provável. E aí teríamos um quadro bastante claro de provocações muito hostis que podem, evidentemente, evoluir. Mas o que de fato chama a atenção é que tanto no Irã quanto nos Estados Unidos existe algo muito próximo a uma convulsão social. Do Irã sabemos muito pouco, porque é um regime tão fechado quanto a Coreia do Norte. Mas sabemos que o ano passado o regime agiu com mão pesada contra vários protestos acontecidos em todo o país, principalmente em Teherã. Estima-se que mais de 1.500 pessoas foram mortas pelo regime por conta daqueles protestos, um aumento no preço dos combustíveis. Mas não é só isso. O Irã tem um índice de desemprego, tinha antes da pandemia, um índice altíssimo. 7 entre 10 jovens, eu dizia isso no final do ano passado, estavam desempregados. O Irã também tinha sérios problemas de infraestrutura, danos causados por enchentes e tremores de terra. E tinha também, evidentemente, tem uma dívida social enorme, por conta do seu investimento prioritário em armas, nas forças de defesa e de ataque. Tudo isso, além da censura, da mão de ferro do regime, causou, evidentemente, ou provocou, evidentemente, uma reação da população que foi rapidamente esmagada. Mas isso é o que temos como notícia. O que realmente acontece no Irã é que uma boa parcela da população está, sim, há muito tempo revoltada com o regime. E aí é possível que a melhor das teorias é a seguinte:
Um ou outro ataque pode ser sim provocado por forças externas e em conjunto com agentes secretos infiltrados no país, mas nem todas. Essas, por exemplo, de ontem, domingo, e hoje, segunda-feira, trazem essa característica. Se houve de fato sabotagem, foram pequenas. Isso quer dizer, partiu de grupos pequenos, de alguns funcionários provavelmente dessas usinas, motivados pela insatisfação, pela necessidade de mudanças, talvez pela vontade do fim do regime, mas seja como for, motivados pela dura vida que o iraniano leva hoje. Nos Estados Unidos temos aí essa revolta muito bem orquestrada por grupos como o Open Society, por exemplo, do mega investidor George Soros, que não tem poupado dinheiro aos antifas. São duas características: problemas internos e problemas sérios externos. Um quadro bastante favorável, por assim dizer, para conflitos maiores num futuro muito próximo. Estamos atentos. Assim que tivermos alguma outra informação, nós volta. Não se esqueça, canal Manual da Filosofia, Professor Belei, onde temos lá os nossos cursos de filosofia, e Brasil Agora, um canal alternativo, caso esse aqui, eventualmente, um dia ou outro, desapareça. Tomara que não. Até depois.